Nós vamos hoje iniciar uma nova série, e essa série terá um livro da Bíblia como tema. No entanto, nós não vamos pegar esse livro da Bíblia do primeiro ao último versículo. É o livro de Provérbios. E se nós fizéssemos isso em Provérbios, nós teríamos uma série muito longa. Nós fizemos uma opção de uma série de 2 meses, fevereiro e março. Então, nós, ao invés de olharmos para o livro todo, versículo por versículo, nós fizemos a opção de pensar temas que são tratados em Provérbios, de acordo com alguns versículos do livro, e então trazer esses temas para nós conversarmos nesses meses de fevereiro e março com esse tema, Provérbios, a sabedoria de Deus no mundo de falso conhecimento. Antes, a pedido lá do pessoal que filma, que grava, se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça, sininho para ativar a notificação, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e deixa seu comentário aí abençoando o nosso ministério, tá ok? É isso. Falei certo, Fernando? Fernando que está lá atrás, por trás das câmeras, fez esse pedido. Abraço para o Fernando. Então nós vamos fazer isso nesses 2 meses e eu espero que sejam meses abençoados, porque, a meu ver, nós vamos tratar de um assunto muito atual. E há uma necessidade enorme de nós termos a verdadeira sabedoria que vem da palavra de Deus e precisamos contrapor a verdadeira sabedoria que vem da palavra de Deus com o pseudo-conhecimento que a nossa sociedade, o nosso mundo diz ter. Antes, inclusive, de entrarmos no texto dessa noite, eu preciso deixar algumas coisas claras. Nós vivemos num mundo em que, mais do que qualquer outra época, as pessoas têm acesso a muita informação. Há pouco tempo, historicamente falando, para você ter acesso às novidades, ao que estava acontecendo, às últimas notícias, você tinha que assistir um jornal num determinado canal de TV, ou então você tinha que assinar um jornal que vinha para sua casa, e às vezes demorava talvez horas ou alguns dias para você receber alguma informação do que estava acontecendo no outro lado do mundo. Hoje isso simplesmente não acontece, porque você conectado à internet, e muitos de nós 24 horas por dia, através do celular, smartphone, notebook, não importa qual tablet, qualquer coisa, nós recebemos notificações, se nós quisermos, minuto a minuto de tudo que está acontecendo em qualquer parte do globo. Então, se algo está acontecendo exatamente nesse momento no Japão e os veículos de comunicação acharem que isso é de alguma forma relevante, isso vai para a internet daqui 5 minutos e talvez daqui 10 minutos você esteja sabendo de algo que está acontecendo no Japão exatamente agora. Isso é novo na história. Em nenhum outro período a humanidade teve esse acesso a tanta informação. Ao mesmo tempo, muita gente, eu talvez diria a maioria das pessoas, não sabe o que fazer com esse tanto de informação que recebe. É quase que nós vamos nos tornando pessoas que sabem absolutamente tudo de nada. Porque uma série de coisas que nós sabemos e vamos lendo nos veículos de comunicação, quando a gente para pensar, não tem relevância quase que nenhuma para a nossa vida. Se você der uma olhada nos portais de internet, você vai notar que, sei lá, de 100 notícias que estão ali, talvez 1 ou 2 tenham um mínimo significado para a vida que você está levando de verdade. Uma série de outras informações são informações completamente descartáveis. Eu fiz sabendo que eu ia falar sobre isso, eu dei uma entrada agora em alguns portais à tarde para tentar atualizar o que eu falei de manhã. Porque eu preguei essa mesma mensagem de manhã, mas como a gente está num mundo cada vez mais rápido, entrei em alguns portais agora à tarde para atualizar algumas informações. E se você entrou e viu, tentou buscar alguma coisa, qual é o único assunto que tá na capa, os principais assuntos na capa dos portais hoje? Carnaval, 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 carnaval. Quem está cantando com quem no carnaval e quem já saiu no carnaval. Quero dizer para vocês aqui em primeira mão, olha uma informação importante, hein?
Já há novos casais de famosos que se formaram no carnaval, hein? Olha aí, Brasil. E talvez, veja, você esteja aqui nesse culto, nesse momento, sem saber dos casais que estão se formando no carnaval, hein? Quero dizer para você uma outra coisa. O carnaval, pré-carnaval, né? O de Fernando de Noronha já tá bombando. Olha aí. Alguém aqui vai passar o carnaval em Fernando de Noronha? Não? Porque carnaval em Fernando de Noronha é só para os queridos que vão aparecer na televisão. Nós não temos dinheiro para passar carnaval em Fernando de Noronha, porque é caro. Se você tem, me convida. Bom, outra coisa importante, que tá bombando, hein, gente? A gente não pode esquecer. Não vamos deixar que o carnaval, essa festa popular brasileira, que tanta alegria traz aos nossos corações, tire de nós o foco de uma outra coisa. Porque nós brasileiros, às vezes, temos o costume de deixar o que é importante de lado para fazer festa. Então, não deixe que esse período de carnaval faça com que você se esqueça do Big Brother Brasil. Por favor. Porque a gente corre o risco de não darmos audiência para os nossos heróis trancafiados na casa mais famosa do Brasil. Tem, inclusive, lá eu esqueci de ver os nomes, vocês me desculpem. Eu não vou pedir para que você pague o mico de dizer que sabe os nomes. Não vou fazer isso. Mas tem lá, o pessoal tá na casa. Alguém sabe, quer dizer? Temos informações aqui, atenção. Porque a última vez que eu perguntei algo aqui sobre carnaval, ninguém sabia. Eu só joguei uma notícia falsa aqui, todo mundo, não, mas não é assim, todo mundo se entregando. Daqui a pouco vem aquela desculpinha assim, eu sei o nome de 3 que eu acabei de ver na internet. Bom, vamos continuar. Eu estou dizendo isso porque nós temos acesso a um monte de informação, e é um monte de informação completamente, totalmente inútil. Que no final das contas, não pesa e está longe se comparado ao verdadeiro conhecimento e à verdadeira sabedoria que nós cremos estão em Deus e na palavra dele. Provérbios, o livro de Provérbios é escrito, então, para ensinar o ser humano a conhecer a verdadeira sabedoria e aprender a como se aprende. Isso é importante para a gente entender Provérbios, porque Provérbios parte do seguinte pressuposto: o ser humano não sabe. E uma grande parte dos seres humanos nem sabe que não sabe. Inclusive, se você já ouviu os comentários sobre seres humanos no mundo que nós vivemos, é comum que a sociedade em que nós vivemos diga assim: todo ser humano nasce bom. Todo ser humano nasce bonzinho, lindinho e legalzinho. E a sociedade, então, vai o corrompendo de uma tal forma que se ele chegar aos 20 anos e cometer algum crime, isso será apenas consequência de uma sociedade opressora que o moldou assim. Porque, veja, segundo que a nossa sociedade, muitos acreditam, todo mundo é lindo e bonzinho. E nós nos tornamos vítimas desse sistema opressor, e aí esse sistema opressor nos torna tão vítimas, que às vezes a única coisa que sobra é você roubar e matar alguém. Que é exatamente o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: todo ser humano é muito ruim. E é pior do que possa imaginar. E talvez nenhum ser humano tenha a capacidade de notar quão ruim seja. A gente às vezes olha um bebezinho, assim, todo cuticute, tá com quanto tempo? 7 meses. Já bateu em alguém? Não? Mas é questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Desculpa dizer isso, eu falo com a experiência de quem tem 2 filhas. Porque as minhas filhas, criadas num ambiente cristão, filhas de pastor, mas na primeira oportunidade já sentaram a mão. Primeira vítima de tapa das minhas filhas, minha esposa. Minha esposa foi a primeira vítima. O que eu quero dizer aqui, minha esposa está aqui como testemunha, até seria importante dizer isso, que a nossa filha bateu na minha esposa, não porque ela viu alguém fazendo isso em casa. É até bom deixar isso claro, porque senão alguém vai pensar, quem será que ela estava copiando? Não, ela só deu vazão a que a Bíblia diz. E há um salmo em que Davi escreve assim: eu nasci em pecado. É assim que eu sou. A Bíblia, então, vem para trazer limites
a esse ser humano, que deixado por si só, vai se tornando cada vez mais monstro. O ser humano, deixado por si só, se torna um monstro completamente indomado. E aí então vem a Bíblia, que vai construindo cercas para nos proteger do que há por trás delas. Quando a gente fala em violência, muitos de nós aqui, e talvez a grande maioria, só não tenha matado, porque em algum momento ouviu uma mensagem do tipo: Deus não quer que você mate, o não matarás. E isso, de alguma forma, acabou cerceando aquela vontade de matar alguém. Porque lembre-se, vontade de matar alguém todo mundo teve. Mas nós estamos debaixo de algumas regras estipuladas primariamente por Deus em sua palavra que dizem: não matarás. Não é porque a gente não quer, é porque a gente sabe que não deve. Não é porque a gente não pode, porque até teria poder para fazer. É porque nós estamos debaixo de limites estipulados pela palavra. Tem muita gente que diz: eu não gosto disso, inclusive, porque a Bíblia coloca limitações a quem nós potencialmente somos. E eu, como pastor, respondo: sim, e graças a Deus por isso. A gente tem que agradecer porque a Bíblia coloca limitações a quem nós potencialmente somos. Porque potencialmente nós somos muito ruins. Agora, tem gente que resolve, e desculpa usar essa expressão, porque como eu estou falando de cerca, é a única que me sobra. De repente você escolhe pular a cerca. E talvez a gente resolva pular a cerca estipulada pela palavra para descobrir que para lá da cerca tem um precipício. E talvez depois de pular a cerca estipulada pela palavra, é que nós, só depois disso, infelizmente, descobramos que a cerca não era só um limitador, era uma proteção. Uma proteção que Deus colocou em sua palavra, sabendo quem nós potencialmente somos por causa do pecado que está em nós. O livro de Provérbios, então, vai tratar de tudo isso. E no livro de Provérbios nós vamos encontrar uma série de orientações para que seres humanos vivam uma vida adequada de acordo com a vontade de Deus. É por isso que a primeira mensagem dessa série começa já com os primeiros versículos do texto, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e nós vamos especificamente falar nessa mensagem sobre a verdadeira sabedoria. O que é a verdadeira sabedoria e o que isso tem a ver e o que isso muda em nós numa sociedade como essa em que nós vivemos. Mas a gente vai para o texto porque tem muita coisa a conversar do texto nessa noite. O livro de Provérbios começa assim: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Antes de continuar, eu preciso fazer algumas observações importantes sobre Salomão. Porque se você, como eu, cresceu numa igreja, foi educado numa igreja, provavelmente você conhece apenas o lado good boy de Salomão. Talvez você conheça Salomão como um cara fantástico, lindo, maravilhoso, exuberante, rico, tudo de bom. Alguém extremamente sábio, conhecedor de todas as coisas, invejado pelas nações e adorado pela igreja. E eu gostaria, se possível, pedir a sua licença para desconstruir um pouco disso no início dessa mensagem. A Bíblia diz que Salomão, filho de um cara muito famoso, que era Davi. Então você tem Davi, o Davi lá, aquele mesmo Davi, o famosão Davi lá. Aí ele teve vários filhos e teve lá o Salomão. E o Salomão é que vai reinar no lugar, porque Davi nessas horas já tinha batido as botas. Salomão entra no lugar de Davi, e quando Salomão vai começar a reinar, Deus aparece para ele e diz assim: Salomão, peça qualquer coisa, que eu vou dar. Peraí, você pode pedir, que o que você quiser eu vou dar. Aí Salomão diz assim: olha, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir o povo do Senhor da maneira mais adequada. Estou resumindo a história, tá? Eu quero que o Senhor dê sabedoria para mim, para que eu possa aí conduzir o povo. Aí Deus fala assim para ele: olha, você podia ter pedido qualquer coisa. Você podia ter pedido 10 milhões de, sei lá qual era a moeda, de pesos judaicos. Você podia ter pedido 10 milhões de pesos judaicos. Podia ter pedido para viver 300 anos. E Deus estava dizendo: eu daria isso para você se você pedisse.
Mas como você pediu algo não para você, mas para abençoar o povo, eu vou dar isso e muito mais. E aí, então, a primeira coisa que eu quero dizer antes de desconstruir Salomão é que sim, ele recebeu sabedoria de Deus. Só que houve um problema na vida de Salomão. A caminhada dele, dia após dia, fez com que, mesmo ele tendo toda a sabedoria, não soubesse usar essa sabedoria em todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que quando ele chega mais para o fim da vida, ele estava casado com um monte de mulher. No total, entre mulher oficial e as assim extraoficiais, mas não amantes, extraoficiais eram assim as concubinas, que eram aquelas assim, como é que eu vou explicar isso? É que era normal os reis terem as esposas e terem Agora vocês não ajudam, né? Agora que eu estou precisando de uma palavra um pouco mais agradável para citar no ambiente cristão, ninguém para ajudar, quero agradecer. Ele não era filial, porque se a gente fala filial, talvez dê a ideia de amante. Não era, porque as concubinas existiam com o conhecimento das esposas. E não era assim uma coisa assim que as esposas lá falavam, não, era assim, é assim e acabou. Freelancer acho que já é mais legal. Freelancer é um freelancer ali, mas vocês entenderam para que lance, né? Era um acompanhante, alguém assim, Se tivesse book rosa naquela época, era mais ou menos isso. Mas não nesse sentido que não tinha pagamento. Bom, já entenderam. Bom, vamos lá. Aí, pessoal, uma vez eu falei de book rosa aqui, eu contei o que era. Nossa, deu um rolo. Bom, aí vamos lá. E a Bíblia diz que um monte dessas mulheres não eram do povo de Deus. Eram mulheres de outros povos que trouxeram a sua religião. E que, inclusive, trouxeram os seus deuses e tiveram autorização de Salomão para que os seus deuses fossem cultuados ali nas terras de Israel. E no final da vida, Salomão acompanhava essas mulheres nos cultos pagãos. Então a Bíblia dá a entender, inclusive, que no final da vida, Salomão praticou de maneira declarada cultos idólatras. E isso, um homem que é considerado pela igreja um grande ídolo, um grande sábio. A Bíblia sempre vai fazer a seguinte distinção. Há uma diferença enorme entre você receber a sabedoria e saber usá-la. Salomão soube usar a sabedoria em muitos momentos da sua vida, e ninguém está dizendo que não. Mas é interessante como, se nós não tomarmos cuidado com os limites impostos pela palavra, nós no final, mesmo com toda a sabedoria que recebemos, ainda assim estaremos caminhando longe do que Deus estabeleceu para nós. E isso é um perigo enorme, e o livro de Provérbios vai mostrar isso. O livro de Provérbios sempre vai dizer, cuidado, 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 presta atenção. Há uma outra coisa de Salomão que é pouco conhecida. Na época de Davi, quando você lê a história de Davi teve que enfrentar muitas guerras. O país sempre esteve em muitas guerras. E qual é a forma que o governo faz para financiar a guerra? Porque guerra custa muito caro. Arma, manter soldado, alimentação e tudo isso. Qual é a arma de governo para financiar a guerra? O que o governo tem que fazer com o seu povo para que o seu povo possa pagar o exército que está guerreando? É um negócio chamado imposto. Todo país, em época de guerra, aumenta imposto. E foi o que aconteceu lá em Israel. Na época de Davi, os impostos aumentaram muito em Israel. Aí vem Salomão. Salomão não pegou uma época de muita guerra. Mas Salomão queria demonstrar o seu poder e a admiração dos povos através do que ele tinha no palácio. Tanto é que muitos reis, a rainha da Etiópia veio e ficou absurdada com o conhecimento e com tudo que havia no palácio. Claro, porque uma das coisas que Salomão fez, mesmo depois de sucedendo seu pai, que havia cobrado muitos impostos, foi aumentar impostos. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque quando Salomão morre, a Bíblia diz que o filho dele foi entrar no lugar dele. Um conselho de homens sábios, já de idade, pediu uma reunião com o filho de Salomão. E aí ele recebeu esse conselho e disse assim, o que vocês querem?
olha, a gente está trazendo um pedido do povo. Nós não aguentamos mais a altíssima carga de impostos que o seu pai pôs sobre nós. É claro que no palácio havia ostentação. O povo bancava. E nós brasileiros sabemos muito bem como é que isso funciona. O pessoal disse para o filho de Salomão, olha, tira essa carga de nós. A gente não aguenta mais. Seu pai impôs uma carga absurda. Aí o filho de Salomão, ele vai pensar sobre isso, e ele também busca um grupo de jovens menos experientes e pergunta para eles, olha, o que vocês acham que eu devo fazer? Eles estão querendo que eu tire imposto. Aí eles dizem assim, se o seu pai deu uma carga sobre eles, dê uma carga dobrada. Porque se você não fizer isso, vai perder a rédea do povo. Aí, o que ele resolveu fazer? O filho de Salomão resolveu mais imposto. Quando ele disse isso, todos os ministros e governadores e todas as outras tribos de Israel disseram assim, então fique você com Jerusalém e com o estado de Judá, que a partir de agora nós gritamos independência. Por causa da política imposta por Salomão, o filho dele sofreu uma retaliação e Israel deixou de ser Israel por causa dele. Nunca mais Israel foi Israel como nós conhecemos nos primórdios de Israel. A partir do filho de Salomão, você vai ter o reino do norte e Judá. Você vai ter essa divisão para sempre. E é interessante que isso enfraqueceu Israel de uma tal forma, politicamente, estrategicamente, e as suas defesas, que muito tempo depois, como consequência desse declínio que começa em Salomão, o que acontece? A Babilônia invade Israel e leva o povo de Judá e do Reino do Norte cativo na Babilônia. Então aquilo que nós vimos no Salmo 126, na nossa série de janeiro, quer a gente não queira, é consequência indireta da política que Salomão impôs sobre o seu povo. É possível você receber sabedoria de Deus e na caminhada esquecer-se tanto de Deus que você vai terminar a vida da pior forma possível. Então o que eu queria dizer para você para começar essa mensagem é, não seja como Salomão. Mesmo que você tenha crescido na igreja evangélica e você tenha recebido inúmeras lições da escola dominical dizendo que você tem que ser como Salomão, porque isso é mentira. A Bíblia toda é escrita para mostrar que nós devemos ser como Jesus. Nunca como Salomão, nunca como Davi, nunca como Abraão, nunca como Moisés, nunca como qualquer outra pessoa. Nós devemos ser como Jesus. Jesus é o único herói da Bíblia, Jesus é o único protótipo a ser seguido na Bíblia, e não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É importante a gente dizer isso, porque senão a gente vai ver, esse é o livro dos provérbios de Salomão, e a gente corre o risco de chegar ao final dessa série e tá todo mundo adorando Salomão. Salomão, maravilhoso. Eu me lembro das pessoas ensinando a gente na escola dominical, olha, veja a riqueza de Salomão. Olha, isso é uma boa coisa para ensinar a criança a amar na escola dominical, né? Olha, que nós temos que ser como Salomão, as riquezas de Salomão. Aí eu lembro até das figurinhas que a gente pintava. Salomão sentado no trono com um monte de ouro. Do lado, assim, tentando umas joias. Lembra dessas coroas, assim, as coisas... Parecia a rainha da bateria da Vai-Vai. As coisas loucas, assim, Salomão. Quem bancava aquilo? O povo. E o povo sofrendo a desgraceira de bancar tudo aquilo. Mas vamos para o texto, vamos voltar para o texto. Esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Algumas coisas importantes que nós vamos trabalhar nessa mensagem que eu gostaria que você não se esquecesse. A primeira delas é que nós vivemos num mundo que não sabe que não sabe. No entanto, faz propaganda de conhecimento. Lembre-se disso. Você vive num mundo e numa sociedade que não sabe que não sabe. E por não saber que não sabe, fica se vendendo como se fosse detentora de todas as respostas, o que é uma grande mentira. Eu acho, inclusive, que a sociedade que nós vivemos tem muitas respostas.
e tem dado muitas respostas. A grande maioria delas completamente erradas. Eu, para a gente pensar um pouco mais sobre isso, pensei, dentre muitos que poderiam ser pensados, alguns outros textos que estão em outras partes da Bíblia. Por exemplo, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 18 a 20. Lembre-se que Corinto é uma cidade na Grécia, é uma cidade portuária na Grécia. Corinto era uma cidade grande, desenvolvida. E a Grécia era considerada o centro da filosofia do mundo todo. Tanto é que até hoje, grandes filósofos gregos são reverenciados como sendo grandes pensadores da história. Então Paulo está escrevendo para a galera que conhece Platão, conhece Aristóteles, conhece todo esse pessoal aí que desde aquela época mandava e ditava os rumos do saber. Mas olha o que Paulo diz para os cristãos que estão começando a fé numa igreja no meio dessa coisa toda. 1 Coríntios 3, 18 a 20. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, segundo o que todo mundo está dizendo que é ser sábio, então você deve tornar-se louco para que se torne sábio. Paulo está dizendo, sabe tudo isso que o pessoal diz que quer saber? Que é conhecimento? Seja tudo o contrário disso. É claro que se você for o contrário disso, as pessoas vão dizer que você é louco. Mas é exatamente essa a sabedoria de Deus. Porque o mundo tem a tendência de viver de uma tal forma longe de Deus e dos princípios da sua palavra, que somente sendo louco, segundo os padrões do mundo, você estará de acordo com o que Deus estabeleceu. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa. Paulo não está dizendo, por exemplo, que, sei lá, você não deve estudar química. Ele até poderia dizer isso, porque, salvo raras exceções, você não vai usar mesmo, né? Quer dizer, ele não está dizendo, não, a tabela periódica é uma grande mentira. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, não, porque onde está escrito 2 mais 2 igual a 4, isso é uma grande mentira. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está falando que isso é loucura. Ele está dizendo que a sabedoria que tem a ver com o estilo de vida e os pressupostos existenciais do mundo é que são tão absurdos que só você sendo totalmente contrário aos pressupostos existenciais do mundo que nós vivemos é que você vai estar de acordo com Deus. Paulo não diz, e Paulo é um cara poliglota, estudado, e que em muitos momentos, quando prega, usa inclusive frases de filósofos muito famosos. Quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, ele usa no meio da carta aos Gálatas um trecho de uma poesia muito famosa. Está escrito lá, ele dizendo aos Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Essa é uma parte de uma poesia muito famosa de um poeta conhecido na época dele. Paulo sabe usar isso, mas sabe usar isso da maneira correta. Não para referendar o estilo de vida da galera daquele tempo, mas para dizer que o estilo de vida da galera daquele tempo é totalmente contrário ao que Deus estipulou em sua palavra. Pois está escrito, Deus, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Mais um pouco para frente, no capítulo 8, versículos 2 e 3, ele diz, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus, esse é conhecido por Deus. Veja que interessante. Paulo está dizendo, quem acha que sabe, não sabe. Porque o princípio de saber alguma coisa tem a ver com amar a Deus e ser amado por Ele. E quem conhece a Deus e ama a Deus, vai estabelecer um relacionamento com um Deus tal que conforme vai vivendo, vai notando que nada sabe. Como é que funciona isso? Funciona basicamente como um pré-adolescente. E o mundo em que nós vivemos funciona na crença da pré-adolescência. Não sei quantos se lembram aqui, quando nós éramos pré-adolescentes ou adolescentes, havia uma coisa que nós tínhamos certeza. Nós sabíamos de tudo. Lembram? A gente sabia de tudo. Tinha a resposta para todos os males da sociedade. Tudo. Tudo. E as crises existenciais que nós tínhamos na adolescência é porque as pessoas não compreendiam o grande gênio que nós éramos.
E a gente ficava revoltado. Como é que o novo Einstein, como nós, não seríamos reconhecidos? A gente falava uma frase de efeito em casa, o que os nossos pais falavam? Tá de castigo. Uma coisa absurda. A gente vai crescendo e a gente vai notando a cada dia mais, se a gente for adquirindo sabedoria, o quanto a gente não sabe. Não sabe. Não sabe. E isso em todas as áreas. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos notando como nós não somos. Não somos. Porque Deus é por excelência. Uma vez Moisés chega para Deus e diz, Deus, o que eu vou falar que o Senhor é quando forem perguntar? E Deus diz, eu sou. Quando Deus diz, eu sou, ele está dizendo, porque ninguém mais é. Você não é, nós não somos, ninguém é, só Deus é. E quanto mais nos aproximamos daquele que é, mais nós descobrimos que não somos. E isso vai nos tornando humildes. Eu me lembro uma vez, num encontro de pastores, acho que isso no ano de 97, em Serra Negra, em que o reverendo Antônio Elias, já falecido, estava falando para pastores, ele falou sobre uma série de assuntos, e aí quando abriu para perguntas, perguntaram para ele de casamento. Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta que foi feita, porque quem fez não estava falando no microfone, não deu para ouvir a pergunta, mas era assim, pela resposta que ele deu, a pergunta era mais ou menos, como é que você mantém o casamento? Porque naquela época ele já era casado há mais de 50 anos, e quem conheceu o reverendo Antônio Elias lá em Niterói, sabe que o casamento dele era aquele tipo de casamento que todo mundo queria ter. Tanto é que depois que ele faleceu, descobriram que ele e a esposa mandavam cartas um para o outro. Sabe aquelas coisas assim de mandar fazer carta escrita de próprio punho, deixava em algum lugar. Então eles têm uma série de cartas. Se eu não me engano, essas cartas depois foram editadas e viraram um livro. Então você consegue comprar as cartas que um escrevia para o outro, uma coisa fantástica. E o Antônio Elias era um homem assim, franzino, uma fala tranquila, cabelinho branco. Aí, pelo que eu entendi, a frase era assim, como depois de 50 anos vencer a monotonia do casamento? E aí o Antônio Elias respondeu mais ou menos assim, olha, ele chamava todo mundo de filho. Ai, filho, eu quero dizer para você que se há uma coisa, se a gente entender o casamento, não tem monotonia. Ele falou, porque às vezes eu olho para minha esposa, ela faz umas coisas, e eles já estavam lá beirando os 80. Eu fico pensando, de onde é que ela tirou isso? Ela nunca fez isso. Eu olho para minha esposa e falo, está mudando. Ela falou, às vezes eu estou deitado, ela está dormindo do meu lado, e eu penso, como será que ela vai acordar? Porque ela pode ter dormido uma e acordado outra. Porque as pessoas mudam, mas eu também mudei. E a gente vai descobrindo que a gente depende de Deus, porque a gente nunca sabe com o que está lidando. A gente só sabe com o que está lidando quando lida com Deus, porque Deus é o único que não muda. Tudo o resto muda. Então quem compreende isso, assim como Antônio Elias compreendeu, vai reconhecer que nós não sabemos. Quer ver só? Você está bem? Todo mundo bem aqui? Ninguém passando mal? Ok? Fale agora, a gente ajuda você. Você que está nos assistindo pelo YouTube, tudo bem? Qual é a garantia que você dá para mim que você não vai surtar amanhã? Alguém tem garantia aqui? Aquela surtada boa? Aquela surtada boa mesmo. Tipo, nem louco. Alguém aqui garante que não vai surtar? Ok? Alguém já sentiu que ia surtar? Já. Eu sei que você não vai falar, mas tem algumas pessoas aqui que eu sinto que só falando desse assunto já estão meio estremeleque. Estou sentindo aqui uma surtada agora. Ele falou. Agora eu vou surtar. A gente não tem como garantir isso. A gente pede apenas para Deus. Deus, não deixa a gente surtar. Porque se eu surtar, eu mato. É assim que nós somos. Por isso, talvez que o Salmo 139, versículo 23 e 24, esteja escrito assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse salmo começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E aí ele vai dizendo outras coisas e diz, antes que eu fale alguma coisa, o Senhor já sabe o que eu vou falar.
Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Não tenho como fugir do Senhor. E o Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei. E é por isso que eu preciso que o Senhor sonde a minha vida, revele para mim, através da sabedoria do Senhor, quem eu sou e me guie pelo caminho eterno. Porque eu, pelo meu próprio conhecimento e pela minha própria sabedoria, não tenho como fazer isso. Eu preciso da sabedoria do Senhor. Senão, gente, nós vamos ficar completamente loucos no mundo que nós estamos vivendo. Um mundo que não sabe, mas fica vendendo sabedoria made in Paraguai por aí. Às vezes eu ouço os grandes filósofos do nosso tempo e dá desespero. E o maior desespero é que às vezes os grandes filósofos do nosso tempo dizem um monte de besteira e vem um monte de crente replicar um monte de besteira no Facebook, por exemplo. Tem um monte de crente replicando um monte de frases de grandes filósofos conhecidos, que são frases que, quando você vai ler, são totalmente contrárias ao que a Bíblia diz. Mas, é claro, tem apenas cheiro de novidade. Mas uma coisa que nós precisamos aprender, se você gosta de livro como eu, e eu gosto de livro, eu gosto de cheiro de livro. Não é porque o livro tem um cheiro bom que as suas palavras são boas. O livro pode ter um cheiro de livro novo, e dentro dele existir um conteúdo que, se lido e se colocado em nosso coração, pode levar à morte. Só a Bíblia não faz isso. Porque a Bíblia nos leva a conhecer a Deus. Mas vamos voltar para Provérbios. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E aí vem o que muitos consideram o tema central de todo o livro de Provérbios, que é o versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio, o começo de todo conhecimento. Isso nos leva a um segundo ponto que eu gostaria de destacar. A nossa sociedade confunde inchaço com sabedoria. Nós estamos cada vez mais inchados com o tanto de informação que nós recebemos e, ao mesmo tempo, cada vez mais anorexos de Deus e da sua vida. Eu quero repetir isso porque isso tem acontecido aos montes. Nós estamos numa sociedade inchada de informação, mas anoréxica de Deus e da vida de Deus. No UOL, se você dá uma olhada no UOL, você tem lá uma série de notícias e você tem, se você vai rolando, aparece lá os top 5 das notícias mais clicadas e lidas. Numa semana em que estavam discutindo, por exemplo, previdência, eu não vou entrar em questão política, mas eu apenas quero dizer que quando alguém vai fazer qualquer coisa que tenha a ver com previdência, quer você seja favorável à reforma da previdência, quer você seja contra a reforma da previdência, uma coisa você não pode negar: isso mexe com a sua vida. Ninguém pode negar isso. Você pode ser uma pessoa que diz assim: não, eu acho que tem que ter reforma da previdência. Mas uma pessoa que diz que tem que ter reforma da previdência não pode negar: isso vai mexer com a minha vida. E uma pessoa que é contra a reforma da previdência também claramente está partindo desse pressuposto: isso vai mexer com a minha vida. E havia uma série de outros assuntos que estavam lá no UOL, assuntos importantes com relação à política, a Lava Jato, tudo isso. Aí eu fui dar uma olhada lá nos top 5. Olha os top 5. Primeira notícia clicada no top 5. Envolvia dois... Desculpa até falar cantores, mas é porque eu tenho até que definir assim para ser fiel à notícia. Lucas Luco e Pablo Vittar. Eu, por uma questão até educacional, vou evitar detalhes. Porque alguém pode falar assim: ah, mas você não acha que Pablo Vittar canta bem? Olha, não acho.
Eu não acho. Ah, mas o Ed Mota falou que canta. Você pode esquecer que o Ed Mota é parente do Tim Maia. E, a meu ver, Tim Maia canta bem. Ed Mota apareceu aí. Apareceu aí. Algumas pessoas dizem assim, você tem ódio do Pablo Vittar? Eu? Não tenho mesmo. Não conheço, nunca conversei com ele. Nunca fez nenhum mal pra mim e nem acho que ele vai fazer. Não sou aquele tipo de gente, quando eu conhecer Pablo Vittar, provavelmente vou só ver na televisão, lá nos negócios lá. Mas eu tenho muita coisa como pastor contra o que ele representa hoje. Aliás, a música que ele lançou com o Lucas Luco, caso vocês não saibam, tem uma história. Claro, a música tem história, toda música tem história. E quem aqui sabe qual é a ambientação histórica da música de Pablo Vittar e Lucas Luco? Não viram? Nossa, gente, eu estou decepcionado com vocês. Eu estou decepcionado com a falta de conhecimento musical, histórico e temático. Aqui, ninguém sabe. É o Paraíso. Ah, olha, muito obrigado. O Lucas Luco representando Adão e o Pablo Vittar representando Eva. Então eles estavam fazendo quase que uma releitura de um tema bíblico. Eu não posso usar as palavras que eu gostaria de usar para expressar o que eu sinto. Mas eu posso dizer que asco é uma delas. Porque eu vivo numa sociedade em que as pessoas podem vomitar em cima da Bíblia. E isso é cantado como liberdade. Até esse ponto, eu consigo tratar isso com muita sobriedade. Porque tudo bem, se vomitam em cima da Bíblia, talvez nós tenhamos a função de limpar o que foi sujado. Talvez seja uma dessas funções nossas, das nossas funções como povo de Deus. O que eu tenho dificuldade em aguentar é quando o crente faz isso. Aí isso me dói, porque o crente faz isso. Porque eu não tenho nenhuma crise com uma pessoa que não tenha nenhum tipo de compromisso com a palavra, cantar, replicar, compartilhar, curtir. Ok. Nós vivemos num país em tese livre. Quando em tese um crente faz isso, aí a palavra que começa a minha reação é asco. A segunda notícia era sobre futebol, mas eu não lembro exatamente qual era. E a terceira era Big Brother. Esse é um ano que tem eleição. Esse é um ano que, como tem eleição, daqui a pouco tem um monte de candidato que antes do nome tem pastor na frente. Ou apóstolo, ou bispo. E esse é o ano que muitas igrejas vão vender os votos. Não me assusta que uma igreja venda o voto quando ela já vendeu a alma. E quem vendeu a alma para os pressupostos do mundo, vender voto é a coisa mais natural. A gente não pode assustar que seja assim. As pessoas compram o pressuposto da sociedade em que nós estamos com muita tranquilidade. E negociam isso. O que me espanta é ver cristão escandalizado quando políticos vão totalmente contra a lei que, em tese, deveriam defender. E isso também me deixa indignado. Mas o que eu não consigo compreender é quando cristãos ficam indignados com questões políticas e não ficam indignados com a própria vida, quando a própria vida está indo em flagrante contrariedade à maior lei estipulada na história, que é a palavra de Deus. É fácil para nós cristãos sermos seletivos em nossa indignação,
principalmente quando a nossa indignação nem de longe passa por nós mesmos. Mas talvez o que nós precisamos para começar a adquirir o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, é dizer como Isaías disse, o profeta Isaías, quando teve encontro com Deus: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram a Deus, eu não vou resistir. Até que Deus intervém e diz: a tua iniquidade foi tirada. Nós sabemos que a causa de nós não sermos consumidos, e a única forma de nós nos relacionarmos com Deus é através de Jesus, é através da cruz, não tem a ver com nada do que nós fazemos. Nós sabemos que não há nenhuma obra que nós possamos fazer que nos salve, mas nós não podemos esquecer que por causa disso há muita obra a ser feita. Não há nenhuma obra que possa nos salvar, a não ser a obra de Jesus. Nós não temos como fazer nada que nos salve diante de Deus. Nós somos exclusivamente e unicamente, totalmente salvos por Jesus na cruz. É a obra redentora, suficiente, feita de uma vez por todas. E é por causa disso que nós temos muita obra a ser feita. E uma delas é aprender o temor do Senhor, que vai nos conduzir ao princípio de como convém saber. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Nesse texto aí, o provérbio está dizendo: se os sábios deram ouvido, e aí nós pensamos e nós corremos risco de imaginar o sábio como aquele que estudou muito, como aquele que teve acesso, como aquele que passou na FUVEST. Foi ontem o resultado da FUVEST? Ontem que saiu a FUVEST. Aí a gente pensa: é o cara que passou na melhor faculdade, é o cara que entrou na USP, na Unicamp, na Federal, não sei o quê, e por aí vai. Mateus 11, versículo 25, tem um cara chamado Jesus, e olha o que está escrito. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Eu te louvo porque o Senhor escondeu as coisas do reino, dos sábios e cultos, e as revelou aos pequeninos. Jesus também está longe de ser um cara contra a instrução, porque Jesus sabia muita coisa. Mas o que ele está dizendo não é o acúmulo de informações que a sociedade vende como informação necessária que vai fazer com que você conheça Deus. Porque Deus se revela àqueles que têm a consciência de que não são, não sabem e não prestam. E por isso carecem da misericórdia de Deus e chegam humildes diante da cruz. É por isso que Jesus, Pai, eu agradeço. Jesus diz: Pai, eu agradeço, porque o Senhor revelou isso a esses pequeninos. E ele está diante dos seus seguidores, que eram pescadores, coletores de impostos, prostitutas, perseguidos, incompreendidos. E as grandes questões que ele tinha eram contra, por exemplo, os doutores da lei. Aqueles que tinham estudado muito, mas não conheciam a Deus. O que Jesus está dizendo não é não estude. Ele está dizendo: estude, conheça as coisas, mas saiba sempre que a única coisa que vai conduzi-lo à verdadeira sabedoria que importa é o temor do Senhor. Reconhecemos que as respostas estão na cruz. E todas as outras coisas devem ser medidas através da cruz, das mínimas às maiores. Isso significa que nós devemos fazer negócios a partir da cruz. Significa que nós devemos tratar a nossa família a partir da cruz. Significa que nós devemos frequentar uma igreja a partir da cruz. Isso nos coloca como loucos? Coloca. Mas há algumas coisas no mundo que nós vivemos que são, no mínimo, insuportáveis. Uma outra que eu particularmente tenho enfrentado com relação às minhas filhas. As minhas filhas são convidadas para a festa de aniversário. E eu não tenho nada contra a festa de aniversário. Festa de aniversário é muito bom, porque geralmente festa de aniversário tem brigadeiro. E um lugar que tem brigadeiro dificilmente pode ser ruim. Mas a gente já está chegando a um ponto agora que eu e minha esposa estamos tendo que começar a pensar seriamente em proibir as nossas filhas de ir para a festa de aniversário. Por quê? Porque festa de aniversário agora você vai e toca o quê? É funk do início ao fim. E um dos hits das festas infantis dos últimos meses, inclusive de crentes, é Juju Todinho. Alguém aqui sabe Juju Todinho?
Se você não sabe, não dê um Google. Você vai... Que é a música Que Tiro Foi Esse? Já ouviram? Que tiro foi esse? Minha filha foi a uma festa essa semana e ela contou que foi muito legal, porque o pessoal ficava correndo, inclusive os tios, que tiro foi esse? Todo mundo jogava. E ela ficou ali, coitada. Meio, tipo, ué... Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Agora, eu não posso continuar. Porque o que vem na sequência não é nem de longe adequado para o ambiente cristão. Aliás, nem não cristão. Eu não posso falar a frase seguinte, porque com razão o pessoal ia xingar a gente pelo Facebook, pelo YouTube e dizer que nós estamos aqui usando palavras de baixíssimo calão, porque estaríamos mesmo. Mas essa música de Juju Todinho é vendida, inclusive entre ambientes cristãos, para criançada. Aí alguém pode dizer assim para mim, nossa, mas você está sendo muito radical? Olha, se formos comparar ao que a nossa sociedade vive e ao que a Bíblia diz, espero que sim. Você está louco? Espero que sim. Espero que sim. Você está sendo retrógrado? Eu não tenho nenhuma crise em dizer e assumir que eu sou retrógrado. Sou mesmo. Segundo o que a nossa sociedade tem estipulado, sou bem retrógrado mesmo. E nem vejo isso como ofensa. Recebo isso com muito carinho e quase agradecendo a pessoa. Muito obrigado. Quero agradecer. A não ser que qualquer pessoa nesse mundo consiga me provar similaridades entre as letras de funk cantadas à exaustão no nosso tempo com princípios da palavra de Deus. Aí eu prometo que na semana que vem eu volto aqui e canto um funk. Canto, sei lá. Tente pensar num funk que você fala assim, não, vamos cantar até na igreja. Vamos lá. Alguém? A gente não canta na igreja. Nós cantamos nas nossas festas. Nós indiretamente ensinamos às nossas crianças. Nós permitimos que elas tenham acesso a isso. Porque o mundo é assim. O mundo é assim. E o mundo nasceu assim, o mundo cresceu assim, e o mundo vai morrer assim, na eterna síndrome de Gabriela. Enquanto isso, nós veremos pessoas vomitando na palavra de Deus, sem que isso nem um pouco só nos doa a alma e o coração. O meu desejo é que Deus não nos deixe viver de uma tal forma que se nós estivéssemos diante da crucificação de Jesus, nós disséssemos, é assim que as coisas são. É assim que as coisas são. Infelizmente, talvez ele tenha provocado isso. O que nos sobra, talvez, é um pouco de dó, um pouco de pena. Mas é assim que as coisas são. No entanto, Provérbios diz, o temor do Senhor. E temer a Deus não tem a ver com ter medo. Porque tem muita gente que erroneamente tem medo de Deus. E não é esse sentimento. O sentimento diante de Deus é muito mais forte do que medo. O medo não expressa o temor. O temor tem a ver com você estar diante de alguém que você tem a sensação absoluta que pode aniquilar a sua vida por completo naquele exato momento e, além de fazer isso, jogar a sua alma no inferno. Aliás, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, não tema aquele que pode dar um tiro na sua cara, matar você e não pode fazer nada contra a sua alma. Você deve temer aquele que, além de tirar a sua vida, pode fazer com que a sua alma pereça no inferno. Esse deve ser temido. Esse deve ser respeitado. A ele é que nós nos dobramos e diante dele nós nos dobramos em total reverência, dizendo, Deus, primeira coisa que nós queremos pedir, tem misericórdia de nós. E depois nos ajuda a viver em gratidão ao Senhor, porque nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque Deus, vamos combinar, se tivesse meio fim, já era. É por isso que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, e a cada manhã, e a cada manhã, porque a gente precisa, todo dia, todo dia, todo dia. Porque todo dia, pelo menos nos próximos 30 dias, você vai ouvir, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso?
E muitos crentes já se jogaram no chão nessa hora. Se você já se jogou no chão, em qualquer brincadeira idiota de que tiro foi esse, a única recomendação que eu quero dizer para você: cria vergonha na cara, levanta, arruma a roupa e vai sentar num canto, chorando de vergonha. É o que sobra. E deixa o tempo. E torça para que as pessoas esqueçam isso. Torça para que as pessoas esqueçam isso. Torça para que ninguém tenha gravado. Aliás, se você tiver o vídeo de alguém dessa igreja passando por isso, mande para marquito@juntamento.com.br. É a primeira vez que eu dou meu e-mail aqui. Na história, 11 anos de igreja, a primeira vez, para alegria de Nando, arroba... Não. Eu quero terminar dizendo que a verdadeira sabedoria do mundo tem a ver com a luz do mundo, que é Cristo. Você já... Aqui agora no verão não tem tanto problema acontecer isso, né? Mas tá ligado quando é junho, aquela madrugada de frio, e você acorda lá para as 3 da manhã com aquela vontade de xixi e água? Você já passou por isso? 3 da manhã, aquele frio. E você tá naquele momento em que tá tudo bem ali. O edredom abraçando você, a cama quente, o travesseiro ali colocado de maneira que parece que os anjos vieram e colocaram o travesseiro, mas você está com aquela sensação de que, não acredito. Aí você pensa, o banheiro vai estar um gelo. Vai estar um gelo que parece que o demônio joga gelo na cara da gente, assim. Aí você pensa, se eu levantar daqui, eu vou pegar uma pneumonia em 1 minuto. Eu vou sentir o meu pulmão congelando. Aí você pensa, vou ter a cozinha para tomar água, a água vai estar gelada. Aí você até pensa, eu vou tentar dormir. Mas não adianta. Porque se você dormir, você vai sonhar que está fazendo xixi. Aí você já fica... Aí você levanta. Aquela escuridão. E quantos aqui nessa situação já tiveram o cúmulo da desgraça que poderia acontecer, que é chutar alguma coisa no meio do caminho? Quem aqui já chutou alguma coisa em casa no meio do caminho? O dedinho, você pega o dedinho, daquela lapada assim, o dedinho quase que vai parar no tornozelo. E além de você, nessa hora, estar morrendo de frio, você está morrendo de pecado, tanto que está xingando. Que a primeira coisa que você faz na hora que voltar para a cama, é falar, Senhor, perdão, e aquece. É o que sobra, porque você dá uma topada ali. É uma coisa interessante, porque geralmente você topa num móvel que já estava lá. E é na sua casa. Quer dizer, você está na sua casa, que talvez você more há anos, e você tem a capacidade de topar com um móvel que já estava lá há anos. Por quê? Porque estava escuro. Mas o móvel estava ali, você sabe que estava ali. Não precisa ser nenhum gênio da engenharia da casa, para saber que estava ali. Você colocou ali. Mas você não tem luz. E quando você não tem luz, você tropeça até mesmo nas obviedades. Eu sabia que estava aqui. E chutei a quina. Burro! Não é burro, é falta de luz. Se tivesse iluminado, você ia falar, eu vi você. Ou então você pisa no cachorro, e é aquela gritaria de cachorro, acorda a vizinhança inteira, o pessoal acha que você está matando o cachorro. É uma desgraça, porque falta luz. A Bíblia diz que aqueles que não seguem a Deus andam numa escuridão tal que eles tropeçam, caem e nem sabem no que tropeçam. É exatamente assim que o nosso mundo vive. O nosso mundo vive numa escuridão tal que ele tropeça, cai e nem sabe no que tropeça. O pior é que enquanto ele faz isso, ele está chamando os seguidores e dizendo, caminhem comigo em total e completa escuridão. Enquanto nós somos o povo e seguimos aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim, jamais andará em trevas. Essa é a proposta da sabedoria de Deus e a verdadeira sabedoria de Deus no mundo louco como o nosso. E você vai ver nessa série, nesses 2 meses, o quanto Provérbios vai nos ensinar questões tão elementares e tão básicas que nós temos esquecido em nossa caminhada, porque nós temos deixado de lado o elementar da fé cristã.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda a sabedoria começa e termina na cruz. E nós queremos e precisamos, de maneira definitiva, sermos o povo da cruz, de onde toda luz que ilumina a todos acontece e existe para a glória de Deus. Que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, e que essa luz brilhe em nós e através de nós, para que outros o conheçam. Vamos orar? Deus, obrigado por Tua palavra e pelos desafios da Tua palavra ao nosso coração. Nós queremos pedir que ela nos molde no mundo mau, no mundo cada vez mais distante do Senhor, no mundo que vomita conhecimento, mas que é um conhecimento completamente cada vez mais demoníaco. Senhor, nos ajuda a não flertar com o inimigo, mas que a nossa vida seja a vida de eterno casamento com o Senhor e com a Tua palavra. Nós queremos pedir que isso seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.